Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estaremos agora cultuando ao Senhor. Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 23 e 24, diz: Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos estar orando, invocando a presença do Senhor, confessando a Ele os nossos pecados, para adentrarmos a sua presença dignos nesse dia. Senhor, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, humildemente nos colocamos diante da Tua presença, reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos que somos falhos, que somos indignos, que somos imerecedores do Teu amor, mas louvamos a Ti, porque pela Tua graça e Tua misericórdia nós fomos alcançados. Estaremos agora prestando um culto ao Teu santo e bendito nome, Senhor. Aceita todas as partes desse culto, aceita, ó Pai, os nossos louvores, a nossa adoração. Pai, fala conosco, precisamos Te ouvir. Perdoa os nossos pecados, se faz presente, Pai. Se faz presente em cada lar por meio do Teu Santo Espírito neste momento. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos agora louvar ao Senhor, vamos clamar que nós estejamos brilhando a presença de Cristo em nossas vidas. Amém? Vamos louvar então. Medo tens que o inimigo vá vencer, pouca luz te faz agora estremecer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti nascer. Fraca está a tua fé no Salvador, Deus não ouve as tuas preces com favor. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti nascer. Queres ir andando alegre para o céu, ignorando todo o negro e denso véu. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abre o coração e deixa Cristo entrar, deixa o sol em ti nascer. Amém. Deixa o sol de Cristo nascer, brilhar na sua vida. Estaremos agora lendo o Salmo 147, dos versos 1 a 7. Abra sua Bíblia no Salmo de número 147, dos versos 1 a 7. Amém? Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta
o número das estrelas, chamando-as todo pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com ímpeto em terra. E dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças. Entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor porque Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Mas antes dos momentos de cânticos de louvor, nós teremos agora um momento de saudação na paz de Cristo Jesus. É um momento onde nós saudamos os nossos irmãos via WhatsApp, via grupos de WhatsApp. E eu gostaria de mandar um abraço todo especial hoje lá para a irmã Isaura e Ivete de Hortolândia, para o Reginaldo e Suzana da Betel, para a Dona Maria, a Celi e a Sandra do Hebron, e para o Aleilson e o Jonathan do Aeronave. Queridos irmãos, que Deus esteja abençoando ricamente a vida de vocês e as suas famílias. Agora nós estaremos entoando louvores ao nosso Deus, porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Amém? Boa noite, irmãos. Boa noite. Nós vamos declarar agora que nós servimos ao Rei da Glória. No Salmo 24, Davi pergunta: quem é o Rei da Glória? E ele mesmo responde dizendo: o Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Amém. Nós servimos sim ao Deus das batalhas. Vivemos dias de lutas, dias de batalhas, de tribulação, mas nós servimos ao Rei da Glória. Amém. E o seu nome não é nada mais, nada menos do que Jesus, o nome precioso, poderoso. Cante conosco essa canção. Quem é esse Rei da Glória que me abraça com amor e com fala suave surpreende o meu viver? Meu coração recorda o perdão que me lavou. Quem é esse Rei da Glória? Ele é tudo pra mim. Quem é esse Rei de anjos? O príncipe da paz. Revela seus mistérios do alto para mim. Meu espírito almeja sua graça me firmar. E quem é esse Rei da Glória? Filho do Deus Criador. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Majestoso e com poder, sabedoria plena, gracioso Rei dos reis, Senhor dos céus e terra, de tudo é o Criador. E quem é esse Rei da Glória? Ele é tudo pra mim. Seu nome é Jesus, precioso,
poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Senhor dos céus e terra, de tudo é o Criador. E quem é esse Rei da glória? Ele é tudo pra mim. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Seu nome é Jesus, precioso, poderoso, Rei do meu ser, Rei da glória. Amém. Ele é o Rei da glória. Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você nessa noite, com a tua casa, com a tua família. Não existe nada que se compare ao amor de Jesus pela sua vida e pela minha vida. Jesus morreu por mim e por você. Talvez nesses dias de turbulências, de incertezas, o inimigo esteja soprando no seu ouvido que Jesus não te ama tanto assim. A palavra de Deus nos diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Jesus morreu por mim e por você. Amém. O amor de Jesus foi um amor sacrificial. Ele se deu na cruz por mim e por você. O amor de Jesus ele é infinito, ele não tem fim. O amor de Jesus ele é imensurável. Não se consegue medir o amor de Jesus. Jesus não te ama menos por aquilo que você é. Tampouco te ama mais por aquilo que talvez você seja. Jesus simplesmente te ama e ponto. Traga à memória aquilo que nos dá esperança. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Jesus te ama. E adore o Senhor conosco nessa noite. Vamos adorar ao nome do Senhor Jesus, que é digno de toda honra, todo louvor e toda glória. Você pode dar uma aleluia na sua casa? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Aleluia. Vamos louvar. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão. Eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Ele me amou. Ele me ama. Ele me ama.
seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Ele me amou. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Somos sua herança, Ele é nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me amou. Ele me amou. Jesus te ama. Creia nisso. Amém. Irmãos, agora, depois desses momentos tão preciosos, onde nós louvamos ao Senhor com os cânticos, nós vamos continuar louvando ao Senhor através dos nossos dízimos e ofertas. Nós sabemos que estamos passando momentos difíceis, onde, infelizmente, muitos dos nossos irmãos já se encontram desempregados, mas nós continuamos com as nossas obrigações que precisam ser cumpridas pelas nossas igrejas. Por isso, você que ainda tem a oportunidade, que ainda pode, você deve continuar trazendo o seu dízimo, a sua oferta, para que nós, como igreja, possamos continuar socorrendo, né, o pobre, carente, necessitado, aqueles que estão precisando neste momento. Palavra do Senhor em Atos, capítulo 20, verso 35, assim nos diz: Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim,
é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Que nós verdadeiramente estejamos com as nossas mãos abertas para dar para a obra do Senhor, para que ela possa crescer ainda mais. Nós estamos fazendo isso através de depósito e também de transferência bancária, conforme se encontra aí projetado na sua tela nesse momento, de cada igreja. Deposite corretamente, na igreja que você frequenta, para que Deus esteja realizando a sua obra por meio das suas igrejas. Também esse é o momento que você tem de estar entregando ao Senhor o seu pedido, o seu agradecimento e também colocando diante das nossas comunidades o que você tem passado, para que nós possamos juntos estarmos orando uns pelos outros. Nós sabemos que é de fundamental importância a prática da intercessão. A palavra de Deus, em Tiago 5,16, nos diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Irmãos, quando nós oramos uns pelos outros, a palavra de Deus nos diz que isso muito pode, que isso tem poder. Este é o momento, então. Coloque seu pedido nos grupos de WhatsApp, se faça conhecido o teu clamor, para que nós estejamos orando uns pelos outros, e também que você também coloque o seu agradecimento, para que também nós possamos estar louvando ao Senhor pelos seus grandes feitos em nossas vidas. Amém, irmãos? Agora nós seremos ministrados na palavra do Senhor. E nós sabemos que nós precisamos dessa palavra. Ainda mais nesses tempos de pandemia, nesses tempos onde temos passado momentos difíceis, nós precisamos da orientação do Senhor. Hoje quem estará trazendo a palavra do Senhor para nós é o presbítero Heitor Pires Barbosa Júnior. Nós rogamos a Deus que o Senhor esteja usando a boca do teu servo nessa noite e que ele esteja falando poderosamente através da sua palavra. Eu acredito, eu creio plenamente que o Senhor quer falar com você nessa noite. Que Deus tem uma palavra para a sua vida. Acalma o teu coração. Evita os barulhos na sua casa. Peça ao Espírito Santo que ele esteja abrindo a sua mente, o ouvido e o coração, para que, mais que uma palavra informativa, o Senhor traga orientação e transformação de vida para você e para a sua família no dia de hoje. Vamos então receber da palavra do Senhor. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sobre a vida de vocês. Estamos com muitas saudades de todos os irmãos e hoje estamos aqui para meditar juntos na palavra de Deus. E o texto que nós escolhemos hoje está lá em Lucas, capítulo 15, a partir do verso 11. É a parábola do filho pródigo, que é muito conhecida de todos nós, mas eu acho que vale a pena a gente meditar nesse trecho da palavra do Senhor. Vamos fazer a leitura e eu gostaria de pedir para os irmãos que permanecessem, aqueles que puderem, permaneçam com a Bíblia aberta nesse texto durante toda a mensagem. A partir do 11. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai,
dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus e querido Pai Celestial, damos graças porque estamos aqui diante de Ti para aprender mais um pouco da Tua palavra. Senhor, ilumina os nossos corações, abre os nossos ouvidos para que possamos, Senhor, aprender da Tua palavra a mensagem que Tu tens preparado para nós. Senhor, abençoe esse Teu servo que vai falar, que o Teu Espírito esteja, Senhor, usando a minha boca para proclamar as Tuas maravilhas. Em nome, por amor de Cristo, é que oramos. Amém, Senhor. Meus irmãos, a parábola do filho pródigo é a mais conhecida e querida de todas as parábolas que Cristo contou. É uma das parábolas mais longas e detalhadas. O pródigo é um exemplo de arrependimento sincero. O irmão mais velho ilustra a impiedade da hipocrisia, do preconceito e da indiferença dos fariseus para com os pecadores arrependidos. O pai retrata Deus, ansioso por perdoar o pecador e desejando a sua volta. E a característica principal da parábola, nesse capítulo, é a alegria de Deus, as celebrações que enchem o céu quando um pecador se arrepende. Só para lembrar, meus irmãos, antes eu vou fazer a leitura dos primeiros versos desse capítulo para a gente se situar. No verso 1 e 2, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo:
este recebe pecadores e come com eles. Então, só para lembrar, meus irmãos, ser fariseu naquele tempo era fazer parte de um grupo de judeus ultraconservadores. Os fariseus observavam os mínimos detalhes da lei do Antigo Testamento. Eram apegados às tradições e aos costumes dos ancestrais. Inflexíveis é um bom adjetivo para descrevê-los. Eles eram um grupo fechado e foram severamente acusados por Jesus de viver uma religiosidade de aparências. Lá em Mateus capítulo 23, versos 27 e 28, nós temos Jesus censurando os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. E por causa disso, hoje, fariseu é sinônimo de hipócrita, fingido, falso, mentiroso e dissimulado. Agora vamos ver o que significa a palavra pródigo. A palavra pródigo, originalmente, transmite um sentido de extravagância descuidada. Então, no nosso idioma hoje, ele tem dois sentidos. Um sentido ruim e um sentido bom. Então, do lado ruim, é aquele que dissipa seus bens, que gasta mais do que o necessário. É um gastador, perdulário, como o filho pródigo na parábola. Mas também significa aquele que é generoso ao dar, liberal, magnânimo. Vejam, extravagância descuidada. Então, aquele que também é generoso ao dar pode ser compreendido como uma pessoa pródiga. E outra coisa que é interessante sobre essa parábola é que o título de parábola do filho pródigo talvez não seja o melhor título para essa parábola, porque essa parábola que enfoca muito mais a atitude do pai do que do filho. Mostra o maravilhoso amor de Deus sobre os seus filhos. Então, alguns estudiosos têm dado a essa parábola o título de parábola do pai que espera, ou o título de parábola do pai pródigo. Vamos ver agora o contexto dessa parábola. Vocês sabem que a parábola é uma pequena história que ajuda a entender uma verdade complexa. E Jesus, no seu tempo aqui na Terra, ele contou várias parábolas e ele contou a parábola do filho pródigo para explicar o relacionamento de Deus com o pecador. Quando Jesus contou essa parábola, viram que eu li no versículo 1 e 2, ele estava cercado de publicanos e pecadores que se reuniram para ouvi-lo. E ele foi criticado, então, pelos fariseus de estar se relacionando com esse tipo de pessoa. Os publicanos, eles eram cobradores de impostos, judeus que estavam a serviço do Império Romano, e eles eram considerados traidores pelos seus compatriotas, porque eles consideravam que estavam sendo extorquidos, que eles extorquiam os próprios irmãos. E já os pecadores eram as pessoas moralmente marginalizadas, de má reputação na sociedade. Essas pessoas não possuíam um padrão de vida aprovado pelos religiosos da época, e por isso elas eram excluídas por eles. Aos judeus, vejam, era recomendado que evitassem ao máximo ter contato com essas duas classes de pessoas. E ainda mais, os rabinos nem mesmo se aproximavam dessas pessoas para ensiná-las. No entanto, Jesus fazia diferente. Jesus contrariava aquela religiosidade hipócrita. Jesus não apenas tinha contato com aquelas pessoas,
mas também comia com elas. E mais além, ele as buscava. E além disso, os irmãos devem se lembrar que Mateus, que foi um discípulo de Jesus, também tinha sido um publicano. Esse tipo de comportamento escandalizava os fariseus. Eles ficavam indignados e frequentemente questionavam Jesus sobre isso. No capítulo 15 do Evangelho de Lucas, que nós lemos, foi uma dessas ocasiões. E, por causa da observação dos fariseus, Jesus respondeu àqueles religiosos contando 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho pródigo. As 3 palavras, inegavelmente, transmitem uma mensagem central: o extraordinário amor de Deus pelos perdidos. Esse certamente é o ensino principal da palavra do filho pródigo. A palavra do filho pródigo mostra como Deus nos ama, apesar de nossos erros. Deus está sempre pronto a perdoar quem se arrepende e fica feliz quando seus filhos voltam para Ele. A parábola do filho pródigo é rica em detalhes e ela já foi alvo de muitos sermões. Com certeza os irmãos já ouviram muitas mensagens a respeito da parábola do filho pródigo. Algumas mensagens focam mais a atitude do filho mais novo, outras mensagens focam mais a atitude do filho mais velho. Mas temos 3 personagens nessa parábola. O pai representa Deus, o filho mais novo representa os publicanos e pecadores, e o filho mais velho representa os escribas e fariseus. Vamos agora, então, os irmãos devem estar com as suas Bíblias abertas, vamos meditar, então, nesse texto que nós lemos. Nos versos 11 e 12, diz assim: disse-lhes mais, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Nós vemos aqui que o filho mais novo não estava contente. Ele tinha um plano, ele queria sair de casa, pois estava cansado da vida no lar do pai. O filho mais novo se sentia preso e queria ser livre. Ele queria gozar a vida. Então ele pediu a herança do pai. O pedido do filho mais novo, de sua parte na herança, é ousado e insolente, e equivale a querer que o pai estivesse morto. Vocês já pensaram nisso? Ele não tinha o direito a nenhuma herança enquanto o pai estivesse vivo. Contudo, o pai, de maneira graciosa, atendeu ao pedido do filho, dando a parte que lhe caberia, que era 1/3 de todos os bens, porque o direito de progenitura garantia ao filho mais velho o dobro do que o mais novo recebesse. Então, vejam que a atitude do filho mais novo. Ele não quis saber se o pai contava com ele para ampará-lo na velhice. Seus planos eram mais importantes. Ele amava mais a si mesmo do que ao pai. E mais grave ainda, ele quebrou os mandamentos de Deus que pede para honrar o pai e a mãe. No verso 13, diz assim: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Vejam, ele saiu de casa cheio de grana, né? Imagina o trabalho que o pai teve para fazer isso, né? Porque o pai tinha bens, né? Tinha uma fazenda, tinha um bocado de coisa. Para ele conseguir dar em dinheiro, ele teve que vender, né? Uma parte de tudo que ele tinha para entregar. Então, ele saiu com muito dinheiro. Então, ele tinha recurso para viajar para qualquer lugar do mundo. Poderia ter ido para a Ásia Menor ao norte, ao Egito, na África ao sul. Podia ter ido para leste, na Babilônia, e Grécia e Itália a oeste. Não sabemos para onde ele foi. Só sabemos que ele foi para um lugar distante. Ele se afastou o máximo que pôde de casa. Sua atitude foi completamente inconsequente. Ele não guardou nem um pouco de dinheiro na casa para, se a coisa desse errado,
ele tivesse algum recurso para se socorrer. No verso 14 agora. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Aí começa então a ruína dele. O jovem gastou tudo em seus prazeres e acabou na pobreza. Seus recursos acabaram, ele havia gastado tudo e começou a passar necessidade. O dinheiro acabou e a fome chegou. A narrativa diz que, para piorar, sobreveio uma grande fome no lugar onde ele estava. Ele estava em terra estrangeira e ninguém podia socorrê-lo. Não tinha mais amigo, não tinha mais status, não tinha mais dinheiro. E aqui nós podemos afirmar que o desejo por uma vida longe de Deus, buscando só os prazeres do mundo, é ilusão, é passageiro, leva embora a alegria, arruína a vida e traz solidão. Mas continuando na narrativa, o verso 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Esse versículo nos mostra a humilhação a que foi submetido aquele filho mais novo. Porque para sobreviver, ele foi cuidar de porcos. E nós devemos nos lembrar que para um judeu, cuidar de porcos era uma humilhação, né? Ele não podia ter contato com porcos. Lá em Levítico capítulo 11, versos 7 e 8, diz assim: também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Esses vos serão imundos. E os rabinos consideravam as pessoas que cuidavam de porcos amaldiçoadas. Assim nós percebemos a desgraça que abateu sobre o filho mais novo. No verso 16. Ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele sentiu tanta fome que ele sentiu vontade de comer a comida dos porcos. E o versículo acrescenta: mas ninguém lhe dava nada. Por que ninguém lhe dava nada? Primeiro, ele não tinha amigos mais, né? Mas a terra estava passando por uma fome muito grande. Então, cada um que tinha o que tinha era para si, para a sua família. A sua situação, então, era desesperadora. E ele simboliza o pecador que se afasta de Deus e está desesperadamente impotente. Agora vamos ver a transformação desse filho. No verso 17, a palavra de Deus diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Nós que lemos nesse versículo que ele caiu em si. No original, isso quer dizer recobrou o seu senso, voltou a si mesmo. Quer dizer, na verdade ele tinha se perdido, né? Tinha se iludido. Então nós, nesse momento, vemos que ele sentiu saudade da casa. Ele descobriu que os empregados do seu pai eram mais dignos do que ele, porque eles tinham o que comer e ele ali morria de fome. Ele se arrepende e toma uma decisão que está registrada nos versos seguintes, 18 e 19. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Perceba que nesses versos ele reconheceu o seu erro. Naquele momento, ele soube que sua decisão tinha sido desastrada. Mas ele entendeu uma coisa mais importante. Ele não só errou, mas ele pecou. E ele pecou contra Deus e contra o seu pai. Ele compreendeu que ele tinha sido muito ingrato. Ele sabia que não poderia ser chamado mais filho, não é? Porque já tinha pego a sua herança, saído de casa, maltratado seu pai. E então ele se propôs a voltar para o pai, porque ele sabia que seu pai era bondoso, para trabalhar como um dos seus empregados.
E ele até ensaiou, né? Ele já preparou um discurso. Ele, vou me encontrar com meu pai, não sei como ele vai me receber, mas eu vou dizer, já não sou digno de ser chamado teu filho. Pequei contra o céu e diante de ti. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Nesse exato momento, aquele filho mais novo já não era mais o mesmo rapaz inconsequente que saiu de casa. Ele havia já sido transformado. Então, verso 20. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Nesse versículo, o pai avistou o filho que estava retornando. O pai nunca havia perdido o interesse no filho e sempre estava olhando o caminho à espera do dia que o filho voltasse. Meus irmãos, esse versículo é um dos versículos que toca profundamente ao meu coração. Imagina aquele pai na esperança sempre de que o filho voltasse. E ele tinha aquela esperança tão firme que ele estava sempre observando o caminho, a estrada. E quando ele avistou o seu filho, o que ele fez? Saiu correndo, o abraçou e o beijou. O texto bíblico diz que o pai se compadeceu profundamente, correu para o filho, abraçou. Ele não se importou com a condição do filho. O filho realmente devia estar sujo, rasgado, descalço. Era a personificação da miséria. Mas o pai só olhou o arrependimento e o acolheu em seus braços. O pai também o beijou repetidas vezes. Perceba que ele se compadeceu, correu, abraçou, beijou, antes de dizer uma única palavra. Não censurou o filho, não falou nada. Ele estava alegre porque o filho havia voltado. Que amor maravilhoso, que graça incompreensível. E este é o amor de Deus para conosco. Verso 21. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Nesse versículo, vemos que o filho começa a fazer o discurso que havia ensaiado. Ele reconheceu o seu pecado, reconheceu a sua miséria, reconheceu que não tinha mérito algum. Mas ele foi interrompido pelo seu pai. Ele não conseguiu dizer: faz de mim um de seus empregados. O pai interrompeu o discurso que ele havia preparado, já perdoando o filho, e já começou a tomar algumas providências que estão registradas nos versos 22 e 23. Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Vejam, irmãos, sem uma única palavra de repreensão pelo passado, o pai derrama o seu amor pelo filho e expressa a sua alegria pelo fato de que o que estava perdido foi achado. O pai não estava zangado nem desiludido. Ele estava feliz porque seu filho tinha voltado em segurança. O pai lhe providencia roupa, símbolo de honra, anel, um símbolo de autoridade, sandália, um símbolo de que ele não era um escravo. O pai também manda preparar o bezerro cevado. Esse animal, o bezerro cevado, era um novilho guardado para ser usado para a mais especial das ocasiões. E para aquele pai, haveria alguma ocasião mais especial do que aquela de estar recebendo de volta o seu filho na sua casa? Lá em Efésios, e isso simboliza a abundância das bênçãos da salvação que nós temos. Lá em Efésios 1:3, Paulo registra: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Lá em Efésios capítulo 2, versos 4 a 7, diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Esse é o grande amor de Deus para conosco. O verso 24, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que ele
vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Lá em Lucas capítulo 19, verso 10, diz, Jesus falando, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Agora vamos a ser apresentados ao filho mais velho, versos 25 a 28. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Nesse trecho, nós somos apresentados ao outro filho, o filho mais velho. Ele simboliza o fariseu, a pessoa religiosa hipócrita que permanece próxima ao lugar do pai, mas não tem percepção do seu pecado, não possui amor verdadeiro pelo pai e não tem nenhum interesse pelos pecadores arrependidos. Esse era o filho primogênito. Ele nunca se afastou do pai, mas nunca esteve próximo. Ele sempre teve todo o amor que precisava, mas sempre esbanjou o amor e a presença do pai. Ele se indignou, ele estava revoltado e não queria entrar. Nas palavras do filho mais velho, vemos que ele encarava o relacionamento com o pai em termos de direito, mérito e recompensa, ao invés de amor e benevolência. Ele representa os fariseus que estavam criticando Jesus. Então, mais uma vez, é o pai que sai de casa e vai ao encontro do filho mais velho. E lá nos versos 29 e 30 diz assim, mas ele respondeu ao seu pai, há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Essa declaração revela o problema típico de todos os religiosos hipócritas. Eles não reconhecem o próprio pecado e nem se arrependem. Agora ele se sentia injustiçado, porque seu pai tinha feito uma festa por seu irmão irresponsável, somente porque ele tinha voltado para casa. Ele era filho, mas se enxergava como um empregado. Há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Ele não entendia que o amor de filho para com o pai não se resumia a só a obediência, mas era muito mais do que isso. Mas ele estava mais preocupado era com a fortuna do seu pai, com a sua parte na herança. E percebam que nesse verso, ele, para censurar o pai, ele diz assim, porém, esse teu filho. Ele não fala, esse meu irmão, esse teu filho. Mas o pai lhe responde, versos 31 e 32. Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A resposta do pai nesses versículos estabelece um tremendo contrato. Primeiro ele se dirige ao filho chamando meu filho, e lá no original a expressão que é usada é meu menino, que transmite um sentimento mais afetuoso. O pai também usa a expressão esse teu irmão. Né? Ele tinha falado esse teu filho, o pai usa esse teu irmão. O pai explicou que tudo que ele tinha pertencia ao filho. E o pai também explicou que ele não estava celebrando os erros do filho, mas sim a mudança de vida do filho. Porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos ver algumas lições que essa parábola nos ensina. Perceba a alegria do pastor que encontra a ovelha perdida, né? Primeira parábola. O contentamento da mulher que encontra a dracma perdida, segunda parábola. E da mesma forma, o pai, nessa parábola do filho pródigo, se alegra com o retorno do filho perdido. Podemos aprender muitas coisas com esse ensino. Em primeiro lugar,
a parábola do filho pródigo nos ensina que Deus busca, traz de volta e se alegra na conversão do pecador. Diante disto, a gente pode se perguntar: quem somos nós? Quão perdidos estávamos? Será que merecíamos esse cuidado tão pessoal do próprio Deus? Tudo o que podemos dizer é que Deus nos ama. Ele faz uma festa por nossa causa, porque Deus é amor. E a palavra de Deus tem alguns versículos que falam sobre o amor de Deus. Em 1 João 4,8, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos 5,8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O Pai amou aquele Filho, porque, mesmo ele sendo pecador, enquanto pecador. Efésios 3,19, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Em segundo lugar, a parábola do filho pródigo nos convida a refletir sobre qual tem sido a nossa posição para com os perdidos. Aqui temos uma importante lição. Diante dos perdidos, podemos assumir algumas atitudes diferentes. Podemos odiá-los, podemos tratá-los com indiferença, podemos recebê-los quando vierem até nós, ou podemos buscá-los. Como seguidores de Cristo, cidadãos do reino de Deus, qual tem sido a nossa atitude? Estamos mais parecidos com Jesus, ou com os fariseus, ou com o filho mais velho? Então isso é para a gente refletir, não é? Como nós temos tratado aqueles que estão perdidos? Nós os desprezamos como os fariseus faziam, ou nós buscamos para que eles possam ser salvos pela graça do Senhor Jesus? Em terceiro lugar, agora falando do nosso relacionamento com o Pai, a parábola do filho pródigo nos leva a fazer as seguintes perguntas: como estamos nos comportando? Será que somos como o filho mais novo ou como o filho mais velho? O ensino presente na parábola do filho pródigo rompe as barreiras do tempo. Ele é tão atual para nós hoje quanto foi há 2000 anos atrás. Quando olhamos para o filho mais novo, talvez possamos dizer: esse sou eu. Ou quando olhamos para o filho mais velho, talvez também possamos dizer: acho que estou me comportando igual a ele. Na parábola do filho pródigo, ela termina sem a gente saber o que aconteceu com o filho mais velho. Mas a parábola nos mostra que aquele filho estava fazendo como os religiosos hipócritas, né? Eles estavam sempre tentando se auto-justificar. Eles se achavam, né, os fariseus, bons demais, tão bons a ponto de que eles entendiam que eles tinham direito a estar no paraíso, a ter a vida eterna. Hoje, muitas pessoas se comportam como os filhos mais velhos. Elas não faltam aos cultos, são obedientes, oram, jejuam e fazem tudo o que podem, porém nada é verdadeiro. Tudo é por interesse. Como o filho mais velho, ele estava interessado na herança do pai. Essas pessoas acham que suas obras serão capazes de salvá-las. Essas pessoas cantam os nossos hinos, usam a nossa Bíblia, dizem ser um dos nossos, até chamam o nosso Deus de Pai, mas elas são estranhas dentro de casa. Haverá um dia em que fatalmente ouvirão, conforme Mateus 7:23, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. Os filhos mais velhos não entendem nada sobre a graça de Deus. Eles não compreendem que tudo é pelo mérito de Cristo e que não há nada em nós mesmos que possa nos credenciar à salvação. Paulo exclamou lá em Romanos 7, 19 e 20, porque não faço o bem que prefiro,
Mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. O importante é a gente ser humilde e reconhecer que somos pecadores e que precisamos da graça de Deus na nossa vida. E Ele se alegra com os seus anjos por um pecador que se arrepende. Meus irmãos, encerrando, eu gostaria de deixar com vocês essa pergunta: como estamos nos comportando? Será que somos como o filho mais novo ou como o filho mais velho? O amor de Deus é infinito. O amor de Deus é sem medida, né? Como nós lemos, o amor de Deus excede todo o entendimento. E eu queria deixar, então, alguns versículos para vocês meditarem. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todos nós somos pecadores. E também recordar o que Jesus disse lá em João 13, 34 e 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Vejam bem, Jesus está dizendo, é um mandamento, não é uma opção. Vocês têm que amar uns aos outros e não de qualquer maneira, mas assim como eu vos amei. E como Ele nos amou? Ele se sacrificou na cruz por nós. Outro texto. Vós sois o sal da terra, Mateus 5,13. Vós sois a luz do mundo, Mateus 5,14. Mas Jesus fala, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que fazer a vontade do Pai e amar os nossos irmãos. E por último, eu quero deixar esse versículo para aquelas pessoas que ainda não entregaram a sua vida a Jesus. Apocalipse 3:20, para que vocês possam atender o convite de Jesus. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém? Nosso Deus e querido Pai, nós te damos graças, ó Pai, pela tua palavra. Nós te damos graças, ó Pai, pelo teu grande amor para conosco. Nós te damos graças, ó Pai, porque tu és um Deus bondoso que nos ama e que quer que nós sejamos seus discípulos, ó Pai, amando os nossos semelhantes e, Senhor, e vivendo uma vida diferente para proclamar as novas do Evangelho a outras pessoas. Tem misericórdia de nós, abençoa os nossos corações, em nome, por amor de Cristo, é que oramos. Amém, Senhor. Graças a Deus pela palavra que recebemos nessa noite. Verdadeiramente o título que está sendo colocado aí nessa parábola está errado, né? Não deveria ser o filho pródigo, mas sim o pai amoroso. E eu gostaria de ler com os irmãos um versículo que se encontra em Jeremias capítulo 31, versículo 3, e diz assim, de longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade eu te atraí. Que coisa maravilhosa é sabermos que Deus é assim para conosco, que Deus é assim para com seus filhos, mesmo pecadores, mesmo indignos, imerecedores, Ele continua nos amando e Ele continua nos atraindo de volta para os seus braços. Louvado seja o nome do Senhor pela palavra que recebemos nessa noite. O envio nos diz assim, a palavra do Senhor, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 28 e 29. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. A obra do Senhor é essa,
crer que o Senhor nos amou com amor eterno, entregando o seu Filho Jesus na cruz para nos trazer de volta aos seus braços. Louvado seja o nome do Senhor. Abaixe sua cabeça. Vamos orar então, encerrando o culto dessa noite. Pai, nós te louvamos por esse tempo em que sentimos a tua presença no meio de nós. Tempo onde o Senhor permitiu que os nossos lábios louvassem o teu santo e bendito nome. Como é bom, Pai, louvar o teu nome. Obrigado também, Senhor, pela tua palavra que falou aos nossos corações. Obrigado, Senhor, pela certeza que temos que tu és um Pai amoroso, que tu és um Pai que continua com seus braços abertos para receber todos os seus filhos que se arrependem e que voltam à sua seara, Senhor. Pai, abençoa todos nessa nova semana que se inicia. Cobre, ó Pai, com o seu amor eterno, com o seu amor terno, nossas famílias. Rogamos que o Senhor esteja nos livrando de todo mal. Rogamos também, ó Pai, que o Senhor esteja abreviando esses dias tão difíceis, que muito em breve possamos estar louvando ao teu santo e bendito nome por uma vacina. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. E que o Senhor, Ele nos abençoe e Ele nos guarde. O Senhor sobre nós levante a luz maravilhosa e poderosa do seu rosto. O Senhor nos cubra com a sua terna e poderosa paz. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Um forte e carinhoso abraço.